Bom dia, moçada, tudo bem? Estamos iniciando a nossa segunda aula de Fundamentos de Administração, ok? Então, como todo início de aula, a gente vai rodar a nossa vinheta. Vamos lá. Legal, moçadinha. Relembrando a nossa última aula, eu tinha comentado com vocês que essa disciplina é uma disciplina que trabalha muito o conceito de a gente entender o que aconteceu na gestão, né, e de importante lá na linha do tempo, lá desde que o mundo é mundo, né, até os dias de hoje, mas não era um olhar do tipo histórico, da gente ir lá atrás e só pontuar. A gente só ia olhar para trás, na verdade, aquilo que a gente encontrasse efetivamente aqui nos dias de hoje, dentro da gestão, tá bom? Então esse é o caminho que a gente vai perseguir aqui nessa disciplina e falar muito sobre o papel do gestor, que é a principal razão aqui dessa parte da disciplina inicial, tá bom? Vamos lá. Então, galera, quando a gente pensa na linha do tempo, vamos pensar até a Revolução Industrial, que é o primeiro grande marco, né? A Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, basicamente a economia ela funcionava dentro de um conceito agrícola, tá certo? Então era muito escambo, era muita troca, né? Você não tinha produção industrial. Isso começa a acontecer depois do advento das cidades e principalmente da Revolução Industrial, onde realmente a gente começa a ter empresas com cara das empresas que a gente tem hoje, tá certo? Das indústrias. Os gestores, a partir desse momento, né, a partir da Revolução Industrial até o final da Segunda Grande Guerra, gente, então esse é o primeiro momento importante que a gente precisa ter claro. E ele é importante por quê? Porque ele é conhecido como o período da produção em massa, ou seja, o importante era produzir, aumentar a produtividade e não se preocupar com o mercado, até porque não existia mercado como a gente entende hoje, né? Então, você produzia, tudo que você produzia, você tinha poucos concorrentes, ou quase nenhum, você tinha um público ali muito carente, que consumia tudo que você produzia. Então não tinha uma briga de mercado como a gente tem hoje, né, com todas as características de fornecedores, consumidores, enfim, né, outros stakeholders que a gente precisa gerenciar hoje. Mas no primeiro momento, então, o que o gestor fazia? Ele cuidava da produção, gerava um pouco, né, olhava para o dinheiro que entrava para o caixa para rodar justamente, né, a máquina, tá certo? Por isso que era chamado período mecanicista, né, por isso que a gente viu na última aula lá tempos modernos, tal, né, e pessoas são necessárias para poder tocar um negócio, ok? No segundo momento, a partir de 1950, a gente começa a ter o advento de outros stakeholders, ou seja, outras partes interessadas no nosso negócio. Então você tem governo, público interno, acionistas, consumidores, uma infinidade, escolas, setor privado, organizações internacionais, concorrência, grupos religiosos, enfim, vai embora. De tal forma, gente, que vira um emaranhado de coisas que o gestor hoje precisa tomar conta, inclusive, né, da perenidade da organização, das gerações futuras, tá certo? E do meio ambiente, tá certo? Então, vejam como o olhar de gestão mudou no primeiro momento da produção em massa, que era só olhar para dentro e produzir, buscar produtividade, para um segundo olhar que você tem que olhar para o mercado e olhar para todos esses atores que estão lá porque têm interesse no nosso negócio, né? E a gente tem que gerenciar isso. Então hoje o gestor precisa olhar para dentro, olhar para pessoas e processos, olhar para fora, para todos esses atores e também pensar em pessoas e processos. Então é todo esse escopo, na verdade, que a gente teve essa amplitude, na verdade, muito grande desenhada para chegar nos dias de hoje e que o gestor precisa fazer isso, ok? Então, gente, o que é importante a gente guardar, na verdade, como referência, né, na linha do tempo das teorias de gestão, coisas que a gente viu lá atrás e que estão presentes hoje nas empresas e que em algum momento a gente vai ter que utilizar. Vamos lá, primeira coisa, Revolução Industrial. O que eu preciso guardar da Revolução Industrial? Qual é o aprendizado? A Revolução Industrial começa em 1760, a primeira fase vai até 1860. A base tecnológica dessa primeira Revolução Industrial era carvão e ferro.
ok? Então a tecnologia se baseava justamente nesses dois aspectos, carvão e ferro. A partir de 1860 eu tenho uma mudança radical, porque eu começo a pensar em tecnologia, numa mudança que vai do carvão para a eletricidade, e do ferro eu passo para o aço. Então, isso modifica substancialmente, né, todos os tipos de negócio, né? E o que acontece? O primeiro grande aprendizado que a gente tem na gestão: quando muda a tecnologia, gente, muda o mercado. Isso é importante a gente entender, né, porque muda o jeito da gente fazer as coisas. Então a gente aprendeu isso na Revolução Industrial. Depois, na sequência, no início de 1903, para ser mais preciso, né, o Frederick Taylor, que era um engenheiro, ele começa a olhar para dentro da empresa que ele atuava e perceber que ele poderia melhorar a produtividade se ele olhasse, ele começou a olhar as tarefas que o colaborador fazia, desenhar o melhor jeito de fazer, ele ficou medindo isso, tempos e movimentos, tá certo? Até chegar no desenho certo de fazer as coisas, né? E aí chegou numa conclusão: existe um jeito certo de fazer as coisas. Então, o Taylor, né, pega todo esse aprendizado e escreve um livro, por isso que é chamado de administração científica, né, porque é o primeiro cara a testar as coisas, né, e o que acontece? O Ford, ao ler esses preceitos, a entender, na verdade, isso, ele acaba criando a tal da linha de produção, e aí é aquela revolução, né, fenomenal em termos do modelo produtivo, ok? Então vem lá, desde 1903, aí na sequência do Taylor, em 1916 e 17, né, o Henri Fayol, que era outro engenheiro também, Fayol percebe uma coisa importante. Ele trabalhava numa empresa chamada Comambo, que estava muito mal das pernas, uma metalúrgica, e aí ele fala assim: puxa vida, enquanto o Taylor olhava para a tarefa, o Fayol olhou para a estrutura e falou assim: eu tenho como mexer nessa estrutura e melhorar a performance da minha organização. Então ele criou, na verdade, as áreas, que a gente vê hoje de maneira muito clara num organograma, tá certo? Então, foi o Fayol que fez isso. Só que quando ele criou as áreas, ele percebeu o seguinte: alguém tinha que gerenciar essa área. Então, o que ele fez? Ele criou os principais princípios para os gestores de cada área. Então ele criou 14 grandes princípios, né, que depois a gente vai ver na próxima disciplina, né, em Fundamentos 2, que a gente vai descer fundo nessas escolas aqui, mas hoje é só para a gente entender esse pano de fundo. Então vejam como é importante, né, mas o que está por trás aqui dessa história toda ainda, né, é a produtividade, tá certo? Isso, a produtividade vai ser pano de fundo até o final da Segunda Grande Guerra, tá? E aí o que acontece? O Fayol faz esse preceito, também publica livro, essa coisa toda, e aí as empresas começam a ter essa cara. Ter áreas, ter gestores, né, com papéis específicos, e assim vai, né, olhando para a tarefa, né, analisando tempos e métodos, e assim a coisa foi caminhando. Até chegar em 1914, em que a gente tem um marco no mundo, que é a Primeira Guerra Mundial. E lembre-se, gente, o conflito armado, ele tem uma origem sempre econômico-financeira, sempre, sem medo de errar, tá certo? Pode ter uma roupagem religiosa, pode ter uma roupagem, mas na essência é o poder, tá certo, que está lá. Então, o mundo estava mal das pernas, economicamente falando, né? Então, por isso que entrou em guerra, de 14 a 18, já estava desde 1910, na verdade, a coisa estava feia. E aí eclode, na verdade, na Europa a Primeira Guerra Mundial, tá certo? E que vai até, na verdade, até a Segunda. As coisas não ficam boas, economicamente falando. A guerra termina em 18, mas a questão econômica não. Vejam que em 1929 quebra a Bolsa nos Estados Unidos. É outro grande sinal que a recessão estava rodando o mundo aí de maneira muito acentuada, tá certo? No meio do caminho aqui, ó, né, entre uma guerra e outra, né, um cara chamado Elton Mayo, que era um professor de Harvard, ele foi contratado por uma empresa para tentar aumentar a produtividade, com base nos preceitos do Fayol e do Taylor, tá certo? Então, o que o Elton Mayo faz? Ele vai para dentro da empresa, em 1927 ele vai para dentro dessa empresa que fica em Hawthorne, um bairro lá de Chicago. Era uma empresa grande, com 20 mil funcionários, né? Ele vai para essa empresa e escolhe uma área lá que trabalhava com relés, que só tinha mulheres.
E ele chega perto das mulheres e começa a fazer, ele se apresenta e fala que vai fazer uma série de experiências para tentar melhorar a produtividade. A primeira coisa que ele faz é aumentar a luminosidade. Coloca uma luz, aumenta a produtividade. Aí ele coloca outra, aumentou a produtividade. Colocou uma terceira, aumentou a produtividade. Aí ele resolveu tirar tudo e voltar para o estágio inicial. E para um susto tamanho, ele falou assim, puxa, que gozado, as mulheres continuaram aumentando a produtividade. Aí ele falou assim, vou replicar isso e vou colocar mais algumas coisas, né, para ver se é isso mesmo. Além de colocar o aumento da luminosidade, ele ainda testa algumas coisas, em termos de paradinha para café, enfim, né, alguns benefícios a mais estruturais para facilitar o trabalho dessas mulheres. E a cada nova mudança que ele impunha dentro do ambiente ali de pesquisa, a resposta era sempre a mesma, aumento da produtividade. Aí ele chegou no momento que ele falou assim, vou voltar ao estágio anterior, inicial. Retirou tudo, gente, de uma vez só. Ele falou, agora eu pego a turma lá. Mas para um susto maior ainda, as mulheres continuaram aumentando a produtividade. Aí ele chamou as mulheres para conversar e explicou o que estava fazendo, e elas responderam da seguinte maneira, professor Elton Maia, foi a primeira vez que alguém veio aqui conversar com a gente se sentiu útil, a gente se sentiu fortes como mulheres. Lembrando que nós estamos em 1932, gente. Em 1932 as mulheres não votavam, não tinham peso nenhum na economia americana. Mesmo aquelas que trabalhavam eram olhadas de maneira meio tortas, tá certo? Então elas se fecharam, e as mulheres sinalizam isso para o Elton Maia. A gente se fechou como grupo e falou, olha, não importa o que o senhor fizer, nós vamos aumentar a produtividade. Ele achou interessante, falou, puxa, que descoberta interessante, né, a importância disso para essas pessoas, e mudou radicalmente, foi para uma outra área onde só tinha homens, dentro da própria empresa. Como eu falei, o experimento foi de 27 a 32. Quando ele chegou nos homens, ele começou a fazer a mesma coisa, dando o tempo necessário e tal, e para surpresa dele, a cada input que ele colocava, né, a produtividade continuava exatamente a mesma. E ele retirou tudo e continuou exatamente a mesma. Aí ele chamou os homens e falou, gente, eu não estou entendendo. Aí o pessoal lá, o cara mais velho chegou para ele e falou assim, professor Elton Maia, deixa eu explicar, o senhor foi lá com as mulheres, a gente ficou sabendo, né? Então antes do senhor vir para cá, nós fizemos uma reunião, sentamos e falamos o seguinte, não importa o que o senhor fizesse, nós íamos bater a nossa meta diária, que era 1000 peças, sei lá, uma coisa assim desse gênero. Então, não importa o que o Elton Maia fizesse, eles estavam todos focados, né, amarrados como grupo, no quê? Na história de bater aquela meta diária. E aí o Elton deu um estalo no Elton Maia, falou assim, puxa vida, então existem outras formas de a gente mexer com produtividade, que não a gente melhorar o ambiente, os processos, mas mexer com as pessoas, com a relação das pessoas, com a relação entre os indivíduos nos grupos de trabalho. Essa foi por isso que esse momento é chamado de Escola de Relações Humanas, lá em 32. Porque o negócio foi um grande achado, né? E aí, na sequência, vem a Segunda Guerra Mundial, e como a Segunda Guerra Mundial, ela deixa como resultado, né, terra arrasada na Europa, né, vários países, a economia realmente acabada, e na Ásia também. E aí vem a grande oportunidade de você, na verdade, revitalizar o mundo né, recuperar cidades e estados, né, através do desenvolvimento econômico. Então há um investimento maciço, o Plano Marshall que os Estados Unidos fez, foi exatamente nessa busca. Mas por que os Estados Unidos fez isso? Porque lembre-se, gente, os Estados Unidos, o território americano não foi invadido, não teve nenhum problema no território. Toda a base, na verdade, de produção estava lá intacta. Então, à medida que eles foram ampliando, na verdade, esses mercados, os Estados Unidos foi colocando lá seus negócios e a coisa, né, tomou uma outra proporção, né? Essa é a grande verdade. E o que vingava aqui nesse período de pós-guerra, no primeiro minuto, de 45 a 50, né? O modelo burocrático, né? O Weber, né, o Karl Weber, que é o cara que cria essa teoria, né? Ele fala que a burocracia é um aspecto muito importante quando a gente precisa ter a rédea bem na mão mesmo do negócio. Porque você trava. O problema da burocracia é que você trava tudo. Mas, em contrapartida, você consegue fazer a coisa andar mesmo num ritmo devagarzinho, né?
até um ponto em que, na verdade, ou o mercado, ou a própria empresa cresce tanto que aí você precisa soltar a rédea, desburocratizar. Esse é o grande lance. Depois nós vamos estudar bem a escola burocrática, nós vamos entender isso, tá certo? Esse conceito da burocracia, ver como ela é importante ainda nos dias de hoje, tá? Por pior que possa parecer, tá? Mas vamos lá. Então tem esse aspecto da burocracia, que foi um padrão aqui da Segunda Guerra para trás, mas a partir de 51, com esse advento desses mercados novos, né, o Bertalanffy, que era um biólogo, né, ele era austríaco, ele percebe que há uma relação direta entre empresas e a natureza, e que tudo são sistemas. Então ele é o criador daquele conceito de tudo tem uma entrada, uma transformação, uma saída e uma retroalimentação, né? Que é a base da teoria de todos os sistemas, né? E ele mostra isso, como é que funciona dentro das empresas. E o que é interessante, gente, é a partir desse momento que a gente tem a certeza que não dá mais para gerenciar, ser gestor, olhando só para dentro da empresa, olhando só para a produção, para a produtividade. Você precisa gerenciar para fora, porque fora o mercado estava em plena ebulição. Então essa teoria de sistemas, ela vem para justamente fomentar isso. Eu não posso olhar mais para o meu sistema só interno, eu tenho que olhar para o meu sistema externo também da minha empresa, e juntar isso tudo, achar o equilíbrio dessa história toda. Tá? Então esse foi a grande contribuição do Bertalanffy, tá certo? Em 54, gente, né, o pai da administração moderna, né, ele é um dos caras que eu tive o prazer, inclusive, de conhecer, né, aqui no Brasil, através de uma palestra, uma coisa de uns 15 anos atrás, quando estive aqui em São Paulo, e eu tive o prazer de conhecer esse senhorzinho, que é uma fonte inesgotável, na verdade, com todos os livros que ele publicou. Mas em 54 ele faz uma coisa importante, gente. Ele pega a teoria, na verdade, do Fayol, que era aquela teoria de colocar as estruturas dentro da empresa, as áreas, e ter um desenho para os gestores, o que fazer, né, os princípios para a gestão. Ele fala o seguinte: a teoria do Fayol era muito boa naquele momento, mas hoje o mundo mudou, o mercado mudou. E hoje você não pode olhar mais, querer fazer tudo dentro de casa, porque o Fayol tinha essa coisa, queria trazer tudo para dentro da fábrica e ser tudo feito ali dentro. Aí esse senhor, o que ele faz? Ele cria um modelo diferente. Ele fala assim: olha, você não tem que pensar em trazer tudo para dentro da sua empresa. Você tem que focar naquilo que é teu core business, né? Que é a tua principal experiência, aquilo que você tem que fazer. O resto você deixa para outros fazerem. Olha onde nasce a terceirização, a quarteirização. É com esse senhor em 1954. E tem outra coisa importante, ele fala assim: ó, a gente não pode só ser eficiente, a gente precisa ser eficaz. Então esse conceito de eficiência e eficácia nós vamos falar muito na próxima aula, tá bom? Então guardem isso, né? Que esse foi um dos grandes aprendizados da teoria neoclássica. Por que é chamada de neoclássica? Porque ele se baseia justamente na teoria clássica do Fayol, né, e coloca esses novos olhares, ok? Que estão presentes até hoje. Né? O principal olhar, gestão por objetivos. Né? Puxa, a gente fala objetivos, é uma coisa tão atual. Isso começou lá em 1954, com esse cidadão, tá bom? Então, em 57, eu tenho um grupo, na verdade, de psicólogos, gente, que retomam os trabalhos do Elton Mayo, de 32, só que agora não focam só no grupo, eles focam no indivíduo. Né? Então mostram a importância de você gerenciar o indivíduo. Aí tem uma série de teorias, teoria XY, teoria de Maslow, da pirâmide, enfim, tem uma infinidade, né, de teorias que vêm de encontro a esse foco de você entender o ser humano como um ser único dentro da organização. Né? Então, a gente tem uma série de ganhos aqui, e qual o principal ganho que a gente tem? É o primeiro momento que a gente fala em motivação e liderança. Né? Parece uma coisa tão atual. Eu sei Não, em 1957, gente, começou esse processo. Tá certo? Então,
a gente vai depois estudar com bastante afinco isso aqui. Fiquem tranquilos que em Fundamentos de Administração 2 a gente desce bem fundo aqui, tá? E aí o que é importante vocês saberem também, em 1960 há um marco também na linha da história, que é importante a gente ter isso em mente, né? É fundado o Clube de Roma. O que era o Clube de Roma? Era um clube mesmo em que políticos, artistas, empresários, gente que estava preocupada com o futuro do mundo, se reuniam ali para tomar um café e discutir isso. Mas era um clube, um clubinho mesmo, sabe? Aquela coisa assim, né? Mais aristocrática, né? E, enfim, ficou uma coisa meio assim. Só que o clube foi crescendo, né? E aí o que é interessante, vejam vocês, esse clube nasce em 1960 e dentro do clube, né, aparece um pessoal que começa a discutir, na verdade, né, se a gente está tendo o melhor modelo de produção mesmo, né, e se ele é compatível com a oferta de recursos que a gente tem no planeta. Então começa-se a estudar isso e aí monta-se um grupo dentro do próprio MIT nos Estados Unidos, tá certo? E aí a coisa fica séria mesmo, porque é um estudo profundo, né? E desse estudo nasce um primeiro livro que é publicado em 1972, tá? Que nasceu aqui dentro do Clube de Roma, mas o primeiro grande fruto é 1972, e que mostra realmente que a nossa pegada, né, para a gente continuar produzindo o que a gente está produzindo, consumindo o que a gente está consumindo, a gente precisaria de 2 ou 3 planetas. Então, parece uma coisa tão atual, mas está lá. Começou em 60, né, né, teve esse primeiro grande momento em 72. E isso é tão importante, gente, veja como é interessante. Esse livro é lançado, o peso desse estudo é tão forte, que é a primeira vez que o mundo faz uma reunião a nível de países para discutir a sustentabilidade. Foi em Helsinki, essa reunião, e é lá que é lançado esse livro. Tá certo, gente? Então vejam a importância que isso tem, tá? Outra escola importante, em 1968, né, o presidente da Visa, dos cartões do cara que fundou o cartão Visa, ele era um cara visionário e ele começou a perceber nos Estados Unidos que tinham empresas que tinham um ganho de qualidade e produtividade muito diferenciado de outras, da grande maioria das empresas. Ele queria entender o porquê, ele começou a fazer uma pesquisa profunda em cima disso. E aí ele percebeu o seguinte, ele entendeu por que isso estava ocorrendo, porque tinham modelos de gestão diferentes, né? Nas empresas mais tradicionais, em que você tinha tudo muito organizado, muita ordem, muito processo, muito limpinho, então, muito amarrado, mais burocrático, vamos colocar assim, né? Essas empresas, apesar de grandes, essa coisa toda, elas nunca conseguiam ocupar a liderança, né, e a produtividade, né, com a qualidade que as outras empresas, na verdade, alcançavam. Então ele começou a achar estranho isso, ele foi a fundo e falou, onde está o pulo do gato? Aí ele percebeu uma coisa interessante, nessas empresas que davam muito resultado, né, e tinham esse diferencial, ele percebeu que a gestão juntava, né, essa ordem que é necessária, mas colocava um pouco de caos também, deixava a coisa um pouco solta. Por quê? Para dar a chance das pessoas inovarem, de criarem alguma coisa nova. E a esse modelo de gestão, né, foi dado o nome de teoria caórdica, ou teoria que junta o caos com a ordem, tá certo? E vejo que isso está presente hoje nas empresas, né? Então aquele padrão, tudo certinho, tudo amarrado, com sala, tudo fechado, hoje não existe mais. Você vai para o Google, você vê aquele estilo de gestão, né? Tende muito mais para o caos, mas tem uma ordem ali dentro. Então a grande sacada é a gente achar esse equilíbrio, tá certo? Então começa aqui em 1968 essa história, gente. Em 72, né, um pessoal começou a estudar eram feras em gestão. Eles começaram a publicar alguns livros questionando algumas coisas que o Taylor falava, né? A principal delas era, o Taylor falava o seguinte, só tem um jeito certo de fazer as coisas, um jeito melhor de fazer as coisas, né? Que é o jeito mais certo, é único na cabeça do Taylor para aquela época que ele viveu. Esses caras em 72 começaram a falar, depois que tudo que o mundo já tinha mudado, falou, peraí, não é bem assim não, né?
Não tem um jeito certo só de fazer as coisas, né? Existem milhares de jeitos. Agora, para tomar a melhor decisão, você precisa entender a contingência, o contexto em que você está inserido. Por isso que o nome é chamado de teoria contingencial. Então existem vários autores, depois a gente vai descer nisso também, vocês vão compreender com maior profundidade isso. Em 82, gente, um pessoal do MIT e de Harvard começam a buscar alguns conceitos do Schumpeter, que tinha falecido em 1950, gente, né? Mas tinha deixado duas coisas importantíssimas. Ele falou que, na verdade, existem ciclos econômicos, ele mostrou isso por números, tá certo? Você tem inflação, deflação, sobe a economia, depois começa a inflacionar e aí cai de novo. Ele mostrou isso por números, mas ele mostrou uma coisa importante. Por que isso ocorre? Porque geralmente vem uma nova tecnologia. Olha, a gente voltando lá para o nosso primeiro aprendizado da Revolução Industrial. O Schumpeter, ele reafirma isso. Ele fala assim, olha, vocês têm que estar, vocês gestores têm que estar muito atentos à chegada das novas tecnologias, porque tudo é cíclico. Se você não estiver atento ao que vem, ao novo ciclo, você vai perder isso. E aí ele cria um conceito para nós gestores que é importantíssimo, que é o da destruição criativa. O que é isso? Você tem um modelo de um produto que está dentro de uma base tecnológica, e aí vem uma nova tecnologia. Você, como gestor, tem que se preparar para fazer a transição entre esse modelo anterior para o modelo atual, para a nova tecnologia. É isso que ele chamava de destruição criativa, para você continuar no jogo, tá certo? Então, essa escola, né, ela tem um crescimento muito grande porque ela é a primeira a trabalhar muito forte com a questão da inovação, que inovação é a grande mola mestra, na verdade, que impulsiona o sistema capitalista hoje, ok? A partir de 1990, a gente tem o advento de várias ferramentas de gestão. O que é isso? Balance Scorecard, gestão por competências, gestão por objetivos, reengenharia, enfim, tem uma infinidade de ferramentas que vão aparecendo a partir de 1990. Mas por que aparecem essas ferramentas a partir de 1990? Por uma razão muito simples. O mundo entra no seu processo de globalização. O que é esse processo de globalização? É você não ter mais as fronteiras fechadas. Então, os países, na verdade, tinham seus mercados, fronteira fechada, então, nesse mundinho aqui, cada um fazia o que queria, tá certo? Quando você quebra isso tudo, você tem que competir mundialmente. Então, se você não tem custos baixos, qualidade, uma série de fatores para competir nesse mundo novo, você não compete. Tá certo? Então, por isso que há essa efervescência de ferramentas de gestão que a gente vai ver todas elas. Nós vamos estudá-las em Fundamentos de Administração 2, tá? Até chegar aos dias atuais em que a gente continua ainda valorizando de maneira intensa a questão do desenvolvimento com sustentabilidade, tá certo? Então, hoje, consumidores, empresas estão todos muito ligados nisso, tá certo? E cada vez mais a gente tem que olhar para isso, gente, porque já foi provado lá, como eu falei para vocês, em 1972, que a gente não tem planeta para continuar com esse modelo produtivo, tá bom? Então, essas são as principais escolas de gestão que a gente vai se aprofundar muito em Fundamentos de Administração 2, tá? Mas elas dão uma base para entender como a gente veio caminhando, para a gente que vai estudar agora gestão, o papel do gestor, né? E entender isso de uma maneira mais inteligente, tá bom? Então, moçada, o que a gente precisa entender agora? Para onde a gente vai? Vamos entrar nesse mundo de gestão. E eu quero contar um case, na verdade, que é o caso introdutório dessa disciplina, de uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, né? Eu trabalhei muito tempo na Johnson & Johnson com fios de sutura. Fios de sutura são produtos que a gente utiliza em toda a cirurgia, ou seja, todo plano cirúrgico você tem que abrir o corpo humano, chegar onde está o problema e depois ir fechando, né? Resolver o problema lá e depois ir fechando, né? Então, para esse
processo de fechamento existe esse material, fios de sutura. É com isso que eu trabalhava na Johnson para desenvolver isso. Qual era o meu papel? E todo santo dia, para dentro de um centro cirúrgico, acompanhar a cirurgia com grandes cirurgiões e ouvir, na verdade, deles, né, a impressão sobre os produtos que a gente colocava. E aí trabalhar na melhoria dos produtos, tá certo? Além de trabalhar com cirurgiões, eu também trabalhava com a parte de vendas e marketing dessa história toda. Então, meu papel também era conhecer os tomadores de decisão dentro do ambiente da organização hospital, né? Então, aí eu trabalhava com os administradores, com as enfermeiras-chefes, né? Todos que tinham algum tipo de influência, os compradores, algum tipo de influência no meu business, tá? Então, era esse meu papel lá. E eu atuava muito no Hospital Beneficência Portuguesa, onde o Dr. Antônio Hermílio de Moraes, que é este exemplo único, na verdade, de gestor, né, atuava também. E era muito interessante, gente, porque assim, durante a semana, né, eu fazia um trabalho muito intenso com os cirurgiões, acompanhando cirurgia, e no final de semana, sábado e às vezes domingo, eu ia ajudar a fazer inventário, na verdade, dos meus produtos, para ver o que estava faltando nos hospitais, enfim. Era comum eu trabalhar sábado de manhã, às vezes até domingo de manhã. E o que era mais comum, gente, toda vez que eu ia para o Hospital da Beneficência Portuguesa fazer esse tipo de trabalho, eu encontrava o Dr. Hermínio lá fazendo um giro. E o papel dele, imaginem vocês, esse cara é dono do Grupo Votorantim, da CBA Alumínio, de uma série de indústrias. A família dele é uma família de industriais, né? E ele foi um dos maiores gestores que a gente tem em história. Esse cara, com tudo isso, gente, ele tirava o tempo dele para ouvir os pacientes lá dentro da Beneficência Portuguesa, que não era um hospital de ricos, tá certo? Um hospital que atendia a todas as classes, e ele queria ouvir justamente o que ele podia melhorar para os pacientes, o que ele podia melhorar a organização. Ia lá de sábado e domingo, mole um negócio desse. Então, esse cara, eu tinha que conversar com ele. Então, muitas vezes, como fornecedor, né, que eu era pela Johnson & Johnson, né, eu vi muitas histórias legais, sabe, dele. Às vezes, ele não, porque ele era mais tímido, ele era muito fechado, era muito focado nas coisas. Então, quando eu tinha um espaço com ele, eu tinha que discutir só mesmo a questão do business. Mas das pessoas que estavam em volta, gente, é fantástico. Então, eu trouxe um pouquinho da história dele. Vou colocar agora um vídeo para vocês, tá bom, gente? Para vocês entenderem quem foi Antônio Hermílio de Moraes, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Depois do vídeo a gente volta a conversar. Vamos lá. O Dr. Antônio Hermílio é um brasileiro dedicado à produção industrial e com o mesmo amor dedicado a todas as obras sociais que ele julga de importância para melhorar o povo brasileiro. Doutor Hermílio, vem cá. Tem tomado banho de piscina? Opa, eu estou reformando a piscina da minha casa, porque daqui para frente eu vou ver se vou entrar na piscina. Quantas vezes você já entrou? Quanto tempo tem a piscina já? Conta para a Regina. Regina, quanto tempo tem a piscina? Há bem uns 35 anos. 35 anos. Quantas vezes ele entrou na piscina da casa dele? Talvez umas 4, 3. 3 vezes. Não exagero. Uma para salvar um cachorro, que tinha caído. Quincas Borba. Hein? Outra para ficar com o neto. Outra para ficar com o E neto. acho que uma vez eu estava com muito calor mesmo, né? Ele abomina tanto a preguiça que ele trabalha intensamente, obsessivamente. Ele, sinceramente, ele passa um pouco dos limites daquilo que um ser humano pode adotar e suportar. Você ocupa um pouco, mantenha sua mente ocupada em coisas que você acha que vai dar, não é resultado financeiro, coisas que possam trazer uma certa alegria interna, né? O trabalho para ele era quase uma religião. Eu espero que eu possa morrer trabalhando por esse país, viu? Mas trabalhando com afinco, trabalhando para o lado social, sem fazer nenhuma demagogia, mas trabalhar seriamente para isso, acho que é muito importante. Ele ama o Brasil como poucos amam. E ele não admite que fale mal do Brasil. Ele está sempre dizendo o seguinte: o que precisa fazer é fazer mais pelo Brasil e não se servir do Brasil. E o Brasil que nós desejamos é um Brasil humilde, responsável, sério, inteligente, que seja respeitado no exterior pelo valor, pela inteligência, pelo trabalho e, sobretudo, pelo caráter dos seus homens. Isso é chegar no primeiro mundo. Ele que sempre defendeu aqui mesmo a importância do Brasil ser um país decente, responsável, e não apenas um país
rico economicamente, mas um país correto. A sociedade tem gente boa e gente ruim, né? Então é preciso lutar para levantar um pouco o nome desse pessoal que trabalha com seriedade. O Dr. Antônio conviveu numa época em que os juros eram muito altos, eram estonteantes, e ele era inconformado com isso. Ele dizia, olha, se você paga um juro tão alto assim, ainda com a segurança do governo, né? É claro que as pessoas, em lugar de produzir, vão emprestar dinheiro para o governo e ganhar o juro. Então nós precisamos inverter essa equação. Se nós tivermos mais oferta de produtos, os produtos vão baixar de preço. E é isso que é o combate efetivo da inflação. Eu acho que no futuro os bancos têm que entrar realmente para a área empresarial de produzir. Mas entre a área financeira e a área produtiva, os ganhos sobre patrimônio são muito diferentes, né? Numa área industrial, se você ganhar 8% ou 5% sobre patrimônio líquido, é uma beleza. E numa área financeira, você ganha menos de 15%, você é tido como incompetente, né? Ele conseguia ver as coisas longe. Então ele traçava um plano agora, porque ele sabia mais ou menos o resultado que seria alcançado. E buscava que todos seguissem esse plano com precisão, com respeito ao cronograma, com respeito a todas as tarefas. Daí a razão pela qual eu costumo dizer que ele é o homem mais pragmático que eu conheci, em termos de consecução dos seus objetivos. Eu sempre fui partidário de que o Brasil estabelecesse prioridades muito rigorosas para o seu desenvolvimento. Por ser um país pobre, nós temos que saber aquilo que nós temos que fazer em primeiro lugar, o que é mais necessário, a nação. Infelizmente, tudo no Brasil foi prioritário, desde o jogo de bicho até, naturalmente, a bomba atômica. Tudo foi prioritário e deu início que está dando aqui agora. Ele sempre teve uma concepção de responsabilidade social, segundo a qual cabe ao empresário não apenas produzir, ganhar e pagar imposto, mas sim ajudar a sociedade, ajudar a comunidade. E ajudar com tempo, com dedicação. Ele diz, para quem é rico, assinar um cheque é fácil. O difícil é ir lá e ajudar uma entidade a ser eficiente e ser próspera. E isso ele fez a vida toda. Tenho 42 anos de hospital, trabalhando em áreas de hospitais de gente pobre, não é preciso uma área hospitalar de gente rica. E dá muito conforto moral também. Porque aquele pessoal que chega em más condições de sair, saem bem, né? É uma grande satisfação. Todas as noites que ele ia na Beneficência Portuguesa, depois do expediente, ele ia às enfermarias coletivas e ali ele sentava e ficava conversando com os doentes. Quem é que faz alguma coisa pelo social? Pergunta a vocês conhecem alguém que faça alguma coisa? Que vá passar sábado e domingo, quer dizer, para ajudar aquele que é menos favorecido? Você conhece alguém? Ou é mais fácil ir para o Guarujá para tomar seus banhos de mar e seus banhos de sol? Então, isso que eu vou te perguntar a vocês. Então, eu me sinto razoavelmente... Eu não me sinto um parasita da nação. Eu sou um homem rico, mas que tem ajudado, da minha medida, na medida do possível, a gente que precisou da gente. Nessa trajetória, o Antônio Emílio de Moraes sacrificou bastante a família. Sobrou pouco tempo para a família. Não que ele não tivesse carinho, não tivesse amor, mas ele não tinha tempo. Ele se dedicou inteiramente ao Brasil, aos negócios, às obras sociais. E ele tinha consciência de que a atenção dele não é aquela que deveria ser. Fora a família, o que você vai? Tem que preparar os homens dentro de casa, né? E o senhor encontra tempo, que horas para isso? É uma boa pergunta. Bom, eu trabalho no mínimo 10 horas por dia, né? E gosto de trabalhar sábado e domingo também, né? Eu não vejo nada de mal em trabalhar sábado e domingo. Pelo contrário, quando as coisas estão complicadas, as coisas mais complicadas, que precisam de reflexão, eu fico sozinho na minha sala, né? Eu diria que ele é profundamente religioso, mas ele é muito recatado, ele não exibe, ele não é uma pessoa que se apresenta em eventos religiosos. Aliás, ele vai numa missa, ele quer sentar no último lugar do banco, o mais escondidinho possível. Tenho muita fé religiosa, eu não sou beato, mas tenho uma fé religiosa enorme. E a minha vida é não fazer mal para os outros, não fazer para os outros o que eu não quero que façam para mim, né? É muito simples, mas eu acho que um pouco de fé religiosa é importante na vida nossa. Nas horas difíceis, nas horas, mesmo de família difícil, nas horas industriais onde você tem problemas pela frente, não é nada que você concentrar um pouco, pensar um pouco em Deus e pedir, inclusive, ajuda se necessário for. Sobretudo, ele dedica horas diariamente para agradecer a Deus pela vida que ele tem e por aquilo que ele realizou. Ele nunca pede nada, ele sempre agradece. Durante muitos anos, ele andou bastante pelo centro da cidade,
Ele ia almoçar, voltava a pé, ele ia fazer uma visita, voltava a pé. E as pessoas se aproximavam dele com muita facilidade naquele tempo. E ele as tratava de igual para igual, com uma simplicidade incrível. Quer dizer, as pessoas ficavam admiradas. Ele é um homem tão rico e como é que ele é tão simples? Graças a Deus, eu tenho um convívio muito bom com a população e eles me respeitam e eu respeito a eles também, né? Então, eles sabem que nós não estamos trabalhando só para nós, isso é muito importante na vida da gente, né? Ele achava que entre os familiares a questão da moral, da conduta moral, da ética, era uma coisa que se fazia mais necessária, ainda mais importante do que entre sócios que não são parentes. Aliás, ele dava muitos exemplos de empresas que acabaram terminando, indo mesmo para a falência, devido à ganância, devido ao egoísmo excessivo. Então, o que ele pregava era a humildade, era a retidão e era, sobretudo, a austeridade. Qual é o segredo, doutor Antônio, de uma empresa familiar se manter? Eu acho que, em primeiro lugar, é moral, né? Tem que ter moral alta, né? Você não pode estar passando a perna em ninguém, você tem que dar o exemplo. E, ao mesmo tempo, você tem que ser competente no gerir os seus negócios, né? Ele nunca se considerou, não é, o homem mais rico do Brasil. Ele dizia o seguinte, olha, nós temos fábricas. E fábrica, ela tem valor enquanto funciona. Se a fábrica parar, ela perde o valor instantaneamente, porque essa fábrica não pode parar, um alto forno dele não pode parar. Então a minha riqueza é a riqueza de poder produzir. Era a concepção dele. Mas você é o homem mais rico do Brasil, né? Essas revistas internacionais falam isso. Isso é bobagem, porque afinal de contas eles põem Antônio Emílio como sendo o chefe da empresa. Não, nós somos 4 irmãos. Né? Você divide aquilo por 4, você vai ver que não tem nada disso. Né? Mas a riqueza tem que ser interna, não é externa. Ele não gastava nada com ele, nunca gastou nada com ele, nunca com a família dele. Uma vez, num shopping, ele estava ali para lançar uma peça de teatro, uma jornalista perguntou, ô doutor Antônio, o senhor está aqui nesse shopping, o senhor vem sempre nesse shopping? Eu falei assim, não, nunca vi nesse shopping. Mas qual é o shopping que o senhor vai? Eu falei, não, eu não vou em nenhum shopping. Eu falei, mas o senhor não faz compra? Ele falou, eu faço compra. Mas o que o senhor compra? Eu compro fábricas. É uma das coisas que eu aprendi com meu pai, que você não pode valorizar o dinheiro acima, naturalmente, do lado humano, não. Acho que o dinheiro é uma arma útil, mas ele tem que ser utilizado para criar novas riquezas, né? Para dar oportunidades àqueles que são menos favorecidos. Ele sempre considerou a qualidade da educação brasileira muito aquém daquilo que o país precisa. E ele verifica que só vence quem é capaz. E a capacidade surge de uma boa educação, de boa qualidade. Por isso que ele sempre foi o primeiro nas grandes campanhas educacionais a ajudar e apoiar. Ele foi um dos primeiros a apoiar a TV Futura, ele foi o primeiro a apoiar toda a rede do Senai no Brasil inteiro. Ele sempre foi o primeiro a apoiar os projetos educacionais, porque ele sabia que através da educação nós podemos construir um país bem melhor. Há uma proliferação muito grande de faculdades que naturalmente não tem, quer dizer, são apenas faculdades que existem para emitir diploma, né? Isso eu sou contra. Acho que é melhor ter uma educação técnica onde você possa ganhar uma vida decentemente com um curso rápido de 2 anos, né? É claro que ele valorizava o nível universitário, o engenheiro, o médico, o dentista, o advogado, mas ele sentia uma carência muito grande, até hoje existe isso, que é o profissional de nível médio. Daí a importância que ele dava a todas as escolas de cunho profissionalizante, como é o caso, por exemplo, do Senai e do Senac. Porque não adianta você querer aumentar o número de aulas, os anos de escola, mas você tem que melhorar os professores. O nível de professor é uma coisa básica. O doutor Antônio sempre teve uma participação muito grande no debate nacional. Ele tomava posições. E ao tomar posições, ele se transformava num agente político. Então ele acabou sempre tendo uma presença política muito forte dentro da sociedade brasileira. Até o ponto que, em 1986, ele decidiu de se candidatar a governador do estado de São Paulo, porque ele dizia, eu critico tanto, que está na hora de eu me oferecer para fazer alguma coisa, senão vou até perder a moral de criticar. Por isso ele se candidatou. E ele verificou que, para ter apoio partidário, apoio político, era preciso fazer muitas trocas. E essas trocas subvertiam os conceitos e os valores que ele tinha. Aprendi a ter certos parâmetros de conduta e eu não abro mão de jeito algum. Evidentemente que na política você se ressente
de uma maior flexibilidade. Essa flexibilidade eu não tinha e não quero ter, porque, como eu disse, eu posso não ter jogo de cintura, com o dinheiro dos outros eu não tenho. Com o meu eu posso ter, porque se amanhã eu perder, quem perde sou eu. Agora com o dinheiro dos outros eu não tenho. Com o dinheiro dos outros eu não tenho o direito de ter essa flexibilidade enorme, né, que eles chamam de negociação política, jogo de cintura, né? Ele ficava alucinado com essas propostas. Então o desencontro nesse campo foi bastante grande. Eu digo, você acha que eu vou deixar sair da Votorantim e dar secretaria para você roubar em meu nome? Não, eu prefiro perder a eleição, não tem conversa, não. Ele dizia assim, as minhas ideias parece que não entram bem nas pessoas. Elas leem, o jornal morre no mesmo dia. Acho que eu vou usar a linguagem do teatro para poder ver se eu consigo penetrar na alma das pessoas. E daí, então, ele partiu para fazer 3 peças de teatro. Ele pôde, através do teatro, expressar uma porção de sentimentos que ele não expressava antes. Ou melhor, que ele não conseguia expressar antes. Ele foi um homem muito solitário. Apesar de ter tanta gente em volta dele, a solidão dele era intensa. Com o teatro, ele passou a expressar tudo que sentia. Foi muito gratificante. Nós tivemos muita sorte, que tivemos um elenco de gente muito boa, de atores e atrizes excelentes, né? O elenco se aproximou dele, invadiu, esse é o termo, invadiu a intimidade dele e tirou de dentro dele tudo aquilo que estava amarrado. Não tenho a menor pretensão, não sou dramaturgo, não sou coisa nenhuma, mas pelo menos dá para a gente passar um pouco de tempo e meditar sobre o que é o Brasil. Oxalá o Brasil veja nesse exemplo, né, do Antônio Emílio de Moraes uma oportunidade para estimular empresários brasileiros a se dedicarem não só às suas empresas, mas também à melhoria da vida do próprio país e dos brasileiros. Eu vejo que há muitos empresários que também fazem esse trabalho de uma maneira competente, dedicada, sincera e patriótica. Eu sou otimista, eu acho que ainda temos uma pleiade de brasileiros que pensam bastante no Brasil. E, nesse sentido, eles seguem adiante aquilo que foi a vida do Antônio Emílio de Moraes até o momento. Legal, gente. Então, acho que deu para vocês perceberem no vídeo a história exemplar que esse cidadão que assumiu a gestão, na verdade, como um princípio básico para a sua vida, né, conseguiu colocar aí e até as dificuldades que a gente tem. E acho que aí vale a pena a gente realçar um aspecto importante que foi colocado aqui na história do Antônio Emílio, que é a dificuldade da gente, enquanto gestor, né, achar o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, né? A gente tem como gestor, você paga um preço muito grande, na verdade, porque te toma muito tempo, né? E isso é fato, né? E o que acontece? Você acaba perdendo a oportunidade de estar com a família, com filhos, momentos importantes, na verdade, né, da vida deles. E às vezes você tem que estar vinculado à gestão. Então, mas essa é uma história muito rica, né, que eu acho que vale a pena que a gente ter isso como uma grande referência, e com ela a gente vai finalizando a nossa primeira aulinha aqui hoje. Aliás, a nossa segunda aula de Fundamentos de Administração, tá bom? Então, deixo a vinheta com vocês e agradeço esse segundo encontro, e aguardando o próximo para a gente trocar e continuar nessa caminhada. Um forte abraço a todos e fiquem bem, tá bom? Valeu!